Você está aqui, viu? É vocês mesmo. Amém? A Rose, ela vai ministrar hoje o trabalho. Eu vou ficar ali sentadinho. Ela vai ler aqui o início e depois vai dar... vai pegar de Josué para baixo. São 3 versículos. Amém? Quem trouxe a tua Bíblia? Abre ela em Josué. Pode abaixar um pouquinho. Se quiser ajuda, levanta a mãozinha que ajuda. Josué 7:14. Os dois podem sentar um do lado do outro para poder um ajudar o outro. Vou dar uma bíbliazinha para ele, Amém? Vou esperar, não tem problema não. Nesta noite o Senhor está preparando uma palavra para a gente saber administrar a nossa vida espiritual, administrar o dom, administrar o chamado que Deus tem na tua vida. Você vai entender hoje muitas coisas maravilhosas. Josué 7:14. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Oh, glória. Deus é fiel. Ele está presente. Todos vão sair daqui revestido, renovado e diferente. Em nome de Jesus. 7:14. Amém? Já acharam? Amanhã, pois vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor toma-se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor toma, e se chegará por casas, e a casa do Senhor tomará-se, e chegará o homem por homem. Amém? E diz assim: o amanhã, né? Aqui a gente vamos estar falando sobre o administrar. Você vai entender claramente. Porque se você não saber administrar a sua vida, quem vai administrar? Deus deu uma vida para cada um. Se você não saber administrar, você vai ficar perdido. Entendeu? Você vai aprender hoje com a tia, que vai aprender hoje com a missionária, você vai aprender hoje com a amiga. Minha amiga, meu amigo, Deus quer mudar o seu pensamento. Então a gente vamos lá. Então diz assim: quando... Aqui está dizendo aqui, ó, o Senhor toma, se chegará segundo os familiares, e a família que o Senhor toma chegará por casas e casas do Senhor, e tomará, chegará homens por homem. Quer dizer, tudo tem uma ordem. Vem famílias, depois vem a família, tomará casas, aí depois vem casa, o Senhor toma e chegará homens, que quer dizer... Não pode haver atropelamento. Na sua casa tem pai, mãe e assim por diante, né? Assim, família. Se o pai não está morando na mesma casa, mas você tem um pai. Então assim, tem que ter o quê? Uma ordenança. Então temos que ter o quê? Ordem e decência. E aqui o Senhor está mostrando claramente em termos disso aí. Quando ele fala as vossas tribos, tudo no seu devido lugar. Ninguém pode atropelar. Esse é o dom de administração. Esse é o dom de administração. Ele é o pastor. Eu estou como missionária.
O que o pastor é para fazer, eu não faço. O que uma missionária é para fazer, ela tem que fazer. Você entende? Não pode ser atropelado. Todo mundo, todo lugar tem que ter uma administração. É a mesma coisa aqui na igreja, é no trabalho. Então, se você tem uma vida, mas é uma vida que não está com administração, o que vai ocorrer? Vai ficar uma bagunça. Vai ficar uma bagunça dentro de você, vai ficar uma bagunça no seu lar e vai ficar uma bagunça no seu ministério. Mas eu não tenho um ministério. Seu ministério começa na sua casa. Por exemplo, quem é que busca na sua casa? Quem é? Quem é que está buscando a Deus? Quem está vindo buscar? Quem está orando? É quem? É você. Não é você? Não é você? Então você tem que aprender já a administrar. Como assim? Usando a fé, vindo para as campanhas, vindo buscar pela família. Isso já é um começo de administração. Quem está entendendo? Amém. Então, vamos lá para o Êxodo 18:13. Êxodo 18:13. Esse é lá para trás. Onde vem Gênesis? Vai lá. 18. No começo, filho. Êxodo 18:13. Quem achou? 12. Versículo 13. Tá dando para ouvir direitinho a minha voz? Tá ótimo. Amém. Até lá em cima. 13. 13. Só achar o capítulo 13. Chodra? 13. 18. 13. Você. Quem achou, diga amém. Eita, as crianças estão fiadas. Posso ler? E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava de pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu faz ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está de pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Aí vem o 13, o 15. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. O 16. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre os outros e lhe declare o estatuto de Deus e as suas leis. Amém? Amém. Vamos, mas aqui está dizendo que é até o 26, Vanildo. Êxodo 18, parei no 18. Acabei de ler o... Explica dentro da visão. Então aqui estava o sogro falando com Moisés, que era o genro dele. Por que o Moisés estava sentado e o povo, ele sentadinho, o povo em pé o tempo todo ouvindo ele? Questionou, né? O porquê, né? Isso a maioria das pessoas é assim, né? Faz muitas perguntas. Então ali ele não entendia por que Moisés ficava sentado e o povo ficava o tempo todo em pé ouvindo Moisés. Então ele quis dizer
deixou bem claro aqui que quem levava a instrução para o povo, Deus dava a Moisés. Então Moisés levava o quê? A direção para o povo. Então Moisés, ele sabia. Se Moisés também quisesse ficar em pé, ele ficava. Se ele quisesse ficar sentado, ele ficava. Mas ali a questão é que ele foi fazer como fosse uma reclamação, né? Então às vezes por nós estar começando, né? Às vezes a gente não entende certas coisas. Por isso que tem muitas pessoas hoje em dia, ela entra na igreja, né? Ela às vezes ultrapassa. Ela não foi consagrada para aquilo. Ela não foi chamada para aquilo ainda. Ela está começando. Aí você vê que muitas pessoas terminam o quê? Passando por situações porque ela quer fazer da maneira dela. E as perguntas, e às vezes é desobediente. Aí ela começa a fazer assim, eu faço melhor. Aí, por exemplo, tem pessoas que ela tem um chamado para louvor, mas você não sabe louvar. Aí fica aquela questão, né? Aquela questão assim, eu não sei louvar. Eu não fui chamada para louvar porque eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse chamado. Então, como é que vai entrar a ordenança nisso? Alguma coisa você sabe fazer. E de bom. Às vezes você tem aquele talento de fazer um resgate. Você tem um talento de chamar alguém para poder te ajudar em uma tarefa na igreja. Você é dinâmico ou dinâmica. Mas para louvar, quem está entendendo? Então tudo tem que ter ordenância. Então aí, eu não sei não, mas papai do céu, eu vou. Aí termina, aí às vezes não dá certo, fica frustrada. Leva pro coração, desanima, passa a não vir mais e às vezes ainda bota a culpa em Deus. Então esse homem aqui, o sogro de Moisés, ele estava questionando. E aqui nós temos que aprender, não questionar, mas sim o que? Ser servo. Aqui, vamos dizer que eu fosse membro. Eu sou membro, vamos dizer assim, estou dando um exemplo. Eu sou membro, estou buscando. Se eu sendo membro, eu não posso fazer um papel de obreira. Mas tem pessoas que estão atropelando tudo, estão sofrendo. Está passando por situações que às vezes ela não podia botar a mão na cabeça de uma pessoa, ela está botando. Às vezes ela não pode ficar fazendo visita sem uma direção, ela está fazendo, tudo por conta própria. E esse homem aqui, ele só queria saber, como dizer, se o Moisés estava certo ou o Moisés estava errado. Mas o Moisés, ele levava a direção, Deus falava com Moisés para levar a direção para o povo. Então às vezes tem pessoas que ficam até questionando, de ficar questionando um pastor, mas por que isso? Por que aquilo? Não, se isso está havendo, Deus sabe por quê. É igual, tem pessoas que falam assim, porque agora que começou a fazer o trabalho com as crianças? Que a gente tem esse projeto já um tempinho. Porque agora que o Espírito Santo falou com a gente, para ajudar o quê? As crianças. Aí só que eu não ajudo sozinha. Aí tem a ajuda da tia Adriana, né, Adriana? É uma ajudando a outra. Aí ela se encaixa onde o quê? O Espírito Santo chamou ela para isso. E você de trazer o convidado. Você traz o convidado. Já é uma ordenância. Já é uma administração. Eu vou vir para receber. Tem pessoas que ela não consegue vir para receber, para ouvir, sentar. Ela quer falar. Tem pessoas... E termina, além de ser uma falta de respeito, de ética, ela quer falar, ela quer fazer. E ali ele estava querendo ensinar o Moisés. Então, eu falo uma coisa para vocês. Tudo na vida tem que ter ordenância. Amém? Amém. Não tem ninguém dormindo. Amém? Então, quando você está no Espírito, você entende. Não, eu não posso fazer isso.
Tudo que eu faço. Não, a ordenança foi o quê? Deus deu a direção do envelopinho. Então eu vou pegar o envelope. É pra mim. Eu não vou pegar pra fulano, pra ciclano, pra terceiro, quarto. Não. Deus falou comigo. Eu vou pegar pra mim e vou. Eu tô aqui na ordenança de Deus como filho, como filha. Deus chamou cada um pro seu devido lugar. Amém? Até ele abençoar como ele quer. Aí diz assim do sogro, vamos no 18. Totalmente desfalecerá a si, tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti e só não pode fazer. Quer dizer, ele queria também, em outras palavras, só Moisés, mas na verdade ele queria fazer o papel de Moisés também. Ouve agora a minha voz, 19. Eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu pede o povo diante de Deus e leva tu a causa de Deus. 20. E declara-lhe o estatuto e a lei, e fazer-lhe saber o caminho que deves andar e a obra que deve fazer. Quer dizer, Moisés sabia a obra que Deus tinha na vida dele e como ele deveria fazer. Por exemplo, se você sabe fazer o que eu estou fazendo, você estaria aqui. Então cada um, aí fica aquela pessoa assim, eu faria melhor, eu dizia melhor, eu sei falar melhor. E ele, na verdade, ele tinha até dificuldade, né, Ivanildo? Na fala. Mas foi Deus que escolheu ele. Deus escolheu você? Quem Deus escolheu, levanta a mão. Amém. Você é um escolhido de Deus. Então tem que o quê? Fazer de escolhido. E diz assim. Então, pessoal, o trabalho dessa noite está fundamentado dentro dos dons. O que é dons? São poderes que o Espírito Santo ele concede para o homem, para poder servir ele. O que a Rose está explicando aqui é que Moisés, o sogro de Moisés, estava orientando ele, estava ensinando ele como deveria fazer, porque Moisés estava ficando sobrecarregado, porque não era 2 nem 3 pessoas, eram quase 3 milhões de pessoas que Moisés estava cuidando. Então a Bíblia diz que o sogro, mesmo ele não pedindo, o sogro interviu. Mesmo ele não pedindo, o sogro interviu e orientou ele. Por que orientou ele? Por experiência, né? Muitas das vezes a nossa falta de experiência nos leva a tomar atitudes erradas. Então, a Bíblia diz que o Espírito, ele concede a cada um segundo a sua necessidade. E a necessidade nessa noite é que nós aprendamos a administrar a nossa vida espiritual, administrar o nosso tempo, administrar a nossa vida com Deus. Aleluia. Então Deus ele lhe concede esses poderes, porque é um poder do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo, que você administra o seu tempo no sentido de você obedecer seu pai, de você obedecer sua mãe, de você obedecer a direção. Lá no título, nós estamos no primeiro início da coletânea, né? De 22 dons. Hoje é o primeiro, é o dom de administração. Para que você possa entender melhor, eu vou ler lá em cima o títulozinho. De acordo com a Bíblia, no Novo Testamento, há pelo menos 22 dons espirituais. Veja quais são. O primeiro,
O dom de administração é a força divina ou capacidade de organizar várias tarefas e grupos de pessoas para realizar esta tarefa. É por isso que muitas das vezes dentro de um ministério tem que ter diversos setores administrativo, setores de aconselhamento, setores de cuidar de crianças, setores de cuidar de adolescente, porque a conversa que você tem com uma criança não é igual a uma adolescente. A conversa que você tem com uma adolescente, com uma criança, não é igual a um jovem. A conversa que você tem com um adulto não é igual a uma criança. Se nós for falar com um adulto como estivesse falando com uma criança, ele não vai entender. Porque ele precisa de quê? De um alimento sólido. Um alimento mais robusto. Então, é por isso que o sogro de Moisés, ele interviu. Ele se intrometeu no trabalho de Moisés. No caso dele foi necessário, né? Uma por quê? Por causa que ele tinha experiência e também ele era um homem de Deus. Sim. Jamais Moisés ia dar ouvido a uma pessoa que não era de quem? De Deus. De Deus. Então, no versículo 19, né? Já estamos no 20 já. E declaram. No 20. E está escrito: ensina-lhe os estatutos e as leis, e faça como que conheçam o caminho em que deve andar e a obra em que deve fazer. Ou seja, o espírito de administração é esse aqui, ó. É aonde a missionária Rose e o pastor Ivanildo estão orientando vocês, né? O que é a organização? O que é a administração? Começamos em uma oração de preparação para quem? Para buscar quem? A Deus. A Deus. E depois nós entramos em um louvor para nós termos a consciência de que Jesus está o quê? Voltando. E agora nós entramos na palavra para ter esclarecimento e sustentar a nossa fé. Não é verdade, Rose? Sim, e a forma que a gente anda e faz essa obra e que deve fazer, nós temos que estar bem. Se você não estiver bem, como é que você vai ajudar outra pessoa? É verdade. Às vezes a gente quer ajudar todo mundo, né? A gente quer ajudar em casa, quer ajudar a mamãe, quer ajudar o irmão, né? Assim? Mas se a gente lá dentro da gente, não tá tendo esse espírito de administração, tá confuso. Tá confuso na mente. Deus quer que você saiba o que você quer. Por exemplo, quando você vem na quarta-feira, é quando você quer o Espírito Santo, amém? E quem já é, só vai o quê? Renovar, se fortalecer, adorar, buscar. Mas para quem não é, tem que vir focado. Por isso que quarta-feira é uma batalha de o povo vir. Era isso aqui para estar aos seus olhos, era para ter muito mais pessoas, não era? Mas o Espírito Santo é para quem quer e quem deseja. É verdade. Vocês, a partir de hoje, o seu maior sonho, o maior desejo seu, coloca dentro de você isso. É ter o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem sabe? Quem sabe? O Espírito Santo é um amigo, é Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que foi enviada por Jesus para cuidar de você, para te consolar, para te orientar, para te conceder poderes para vencer. Poderes o quê? É poder de botar a mocinha a pessoa. Não. Poder de vencer as lutas, vencer o medo, os traumas, vencer a dúvida, o trauma. Entendeu? Então,
para a gente selar aqui em Êxodo, o 24 diz assim: Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que lhe tinha dito. Amém? Então, guarda no seu coração e na sua mente tudo o que nós estamos falando. Você possa não estar entendendo hoje claramente, mas amanhã você vai entender. Guarda. Não guarda mágoa, não guarda ressentimento, não guarda medo, dúvida, insegurança. Guarda a palavra de Deus. E lá em Provérbios diz assim, isso aqui é muito bom, essa palavra. Eu amo essa palavra. Olha só o que Provérbios diz. Provérbios 31, 10 e 22. Isso aqui é a chave para o sucesso, tanto do homem 31, 10. quanto da mulher. Olha só o que diz. Posso ler? Olha só o que diz. Eu vim ajudar a Rose, tá? Provérbios 31, 10. Oh, aleluia. Deus está aqui, pessoal. 10. Deus, Ele quer falar contigo nesta noite. Ele quer mudar a tua história. Ele quer tirar a dor, o medo, a insegurança. Hoje Ele vai te encher do Espírito dEle. Hoje Ele vai colocar sobre você o espírito de administração. Amém? Vamos lá. Quando nós falarmos amém, vocês têm que concordar. Amém. Isso significa que você está de acordo com o que nós estamos ensinando. Amém? Amém? Amém. Então, vamos lá, para a gente poder ganhar tempo e para buscar esse espírito daqui a pouco. Vamos no versículo 10. Olha só que palavra maravilhosa. A mulher virtuosa, quem a achará? Tá vendo? É difícil achar essa mulher. Eu achei a minha. Então, não está aí para dar e vender. Só pode achar quem tem o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, Ele mostra para você o caminho certo. Mostra tudo. E você acha o sucesso, acha a felicidade. Aí vamos lá. O seu valor excede ao das finas joias. Então quer dizer, ela é uma mulher preciosa. Assim como você é precioso para Deus. No 11. O coração do seu marido confia nela. Por que ele confia nela? Porque ela é uma boa administradora. Ela não pega o pagamento dele e sai gastando para tudo quanto é lado, não. Ela administra com inteligência. Ela administra com sabedoria. Ela coloca o valor, o dinheiro naquilo que é necessário. É por isso que o marido confia nela. Não é verdade? Aí lá embaixo diz assim: e não haverá falta de ganho. Então quer dizer, sempre o marido está prosperando. Por quê? Porque quando o marido coloca o valor dele na mão dela, ela vai lá e tira o dízimo. Ela tira uma oferta para a obra de Deus. Então não há falta de nada. Aí lá no versículo 12 diz assim: ela lhe faz bem e não mal. Qual é o bem que ela faz? Ela procura obedecer a lei de Deus.
ela procura obedecer à direção do Espírito Santo, ela procura obedecer à administração que lhe está sendo ensinado. Então, por isso que ela faz o bem todos os dias da sua vida. O 13, busca lã e linho, e de bom grado trabalha. Não foi o que a Rose fez hoje? Foi buscar pão para mim? Foi comprar pão com você, não foi? Então, essa é a mulher virtuosa. Ela não fica murmurando. Ela não fica reclamando. Se é para cuidar do marido, ela cuida. Se é para cuidar dos filhos, ela cuida. Se é para poder fazer a obra ministrando a palavra, ela ministra. Se é para poder cuidar das crianças, ela vai lá e cuida. Se é para poder fazer um suco para as crianças, ela vai lá e faz. Amém? Repete, amém. Amém. Isso aí. No versículo 14. E com o navio mercante de longe traz o seu pão. Viu? Ela não trouxe o pão? É forte. Você tem que acompanhar aí. Se você sabe ler, acompanha para você ver se é verdade o que eu tô lendo, tá? No 15. E ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa. A Rose daqui a pouco vai fazer o quê? Vai para a cozinha preparar comida para o seu bebê, Ismael de 12 anos, e para o seu marido. Isso é uma administração. Quem é que dá essa força, esse poder, este amor para fazer com dedicação? É o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Aí parei no 15, né? É. E dá de mantimento à sua casa. E tarefa às suas servas. Ela administra a sua casa com sabedoria. Meu filho, vai lavar a louça. Meu marido, varre o chão. Meu marido, tira a roupa da máquina. Meu filho, vai buscar pão. Ela administra a sua casa com sabedoria. Porque ela é uma mulher virtuosa. E o homem também por si só. Ele tem que ser um homem virtuoso. Não é só a mulher que é virtuosa. O homem também é. Quando ele é obediente, quando ele cuida da sua esposa, quando ele cuida dos seus filhos. Não quer dizer que ele vai ficar passando a mão na cabecinha do filho. Ele vai repreender, ele vai exortar. E a mesma coisa a mãe faz com o filho. Não é verdade? E no versículo 16. Ela examina uma propriedade e a adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Ela não é preguiçosa. Ela trabalha para ajudar o seu marido. E quando ela vê algo bom que ela pode comprar para acrescentar dentro da sua finança, ela vai lá e compra. Ela vê aquela propriedade, ela vê que é um bom negócio, ela vai lá e fecha. Ela tem um produto para poder vender. E esse produto muitas das vezes vale 1.000. Mas só que ela consegue vender por 800, ela vai lá e vende porque ela vai ter lucro de qualquer maneira. Porque ela é uma mulher o quê? Administradora, virtuosa. E o homem também, né? O professora vai lá e fala o quê? Vai fazer o estudozinho da noite de ciência, de matemática. Ele, como um bom administrador, ele faz o quê? Ele executa. E quando chega no colégio de manhã ou à tarde, o dever já está o quê? Tá feito. Pronto. Tá. Quem foi que deu esse poder para ele ser assim? Deus, através do Espírito Santo. E hoje a gente vai examinar se nós temos administrado
a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Para ter o Espírito Santo tem que ter uma administração. Tem que ter. Senão ele não libera o espírito dele, porque o espírito dele é precioso. Parei no 17. Cinge o lombo de força. Pulou 16, filho. Li o 16, ela examine uma propriedade e adquire. O fruto das mãos. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Ou seja, ela aumenta a sua renda. 17. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Então quer dizer, não falta nada. Não falta nada porque ela é uma boa administradora. O dinheiro do seu marido, ela vai lá e dizima ele, tira o dízimo. Por quê? Porque ela que te administra o dinheiro dele. Mas se é ele que administra, não tem como fazer o quê? Isto, só ele. Mas se ele entrega na mão dela a sua fortuna, o seu pagamento, quem é que administra? É ela. Amém? Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga à noite. Você vê, mesmo de noite, ela dá uma circulada na casa dela para ver como é que está a organização da sua casa. Ela unge o seu filho. Toda noite ela vai lá e unge o seu filho com um azeite, com óleo sagrado. Ela unge o seu marido. Para o quê? Para que Deus ele proteja a sua família. Isso é uma forma de usar a fé. Amém? Amém. É o que nós vamos fazer amanhã. Quem trouxer um visitante amanhã, eu vou dar um pouquinho do óleo, mas também tem que trazer o vidrinho. Se não trouxer o vidrinho, não vai ter como levar o óleo. Amém? Então, no 18 diz assim, no 18 não, no 19, estende a mão ao furso. Não sei nem o que é isso. Fuso. As suas mãos. Mãos que pega na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Ela é uma mulher administradora, ela estende a mão para o necessitado. Chega uma pessoa precisando de um conselho, o que a mulher virtuosa faz? Ela aconselha, ela orienta, ela tira aquele sentimento ruim que está dentro da pessoa, falando, tem que tirar isso de dentro de você, você é especial, você pode ser feliz. Aleluia. Porque o Espírito Santo te dá esse poder para ser feliz. Então, no 21, quanto a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Todo mundo vestidinho, todo mundo organizado. Claro que não é pela força nem pela violência. Tem que querer. É que nem meu filho Ismael. Ele não está aqui porque ele não quer. Vocês estão aqui porque vocês querem. Eu tenho que botar a faca nele para ele vir? Não posso. Tem que orar. Eu oro, eu unjo, eu oriento. A mesma coisa na sua família. Porque o nosso Deus, ele não quer ninguém buscando ele no aperto. Vai buscar, senão eu furo. Não, é no amor. Você está aqui por amor. Assim como vocês três estão aqui no amor, sem ninguém esforçar. Vocês vieram porque vocês
quis. Louvado seja Deus. Isso é agradável. Então isso faz com que o Espírito Santo Te dá alegria. te dá alegria, te dá paz, te dá harmonia. Até o rosto muda. Da sua boca só sai o que é bom. Aleluia. Não sai o que é ruim, não sai maldição mais. Só sai palavras boas. Você sabia que quando você abre a boca para falar coisa ruim, você abre um portal espiritual? Sim. Abre. Quando você xinga, maldiçoa. Não pode. Não pode. Você tem que falar coisas boas. A minha mãe É uma bênção. A minha mãe é uma benção. Por mais que você tá chateado com ela, minha mãe é uma benção. Minha mãe é A minha linda. mãe é uma mulher de Deus. A minha mãe é especial. Meu pai é especial. O meu marido é especial. Por mais que ele me irritou, por mais que ele não fez o que eu pedi. É assim que você tem que Aleluia. trabalhar. Porque quem é que te dá esse poder de administrar esses sentimentos? Quem? Deus através de quem? Espírito Santo. Do Espírito Santo, o amigo. O amigo. Você vai me ver falando desse amigo constantemente. Porque é ele que está cuidando de nós. Tá cuidando de vocês. Se não fosse eles, Verdade. poxa, E pra gente fechar com chave de a ouro. gente buscar. 22. Faz para si cobertas. Veste-se de linho fino e púrpura. Coberta é para quê? É para cobrir. Então quer dizer, Deus hoje ele está te cobrindo de uma administração. Para você administrar os teus sentimentos, para você administrar o seu coraçãozinho, para ele não ficar magoado com palavras torpes, com palavras ruins, com implicância, com bullying. Entendeu? Quem sabe o que é bullying? Bullying é quando as pessoas estão implicando com você, chamando você de uma coisa que você não é. Você nasceu para ser feliz. Nós nascemos para ser feliz, não infeliz. Amém? Amém. Então, essa é a palavra de quarta-feira. Foi Primeira aula. a primeira aula das 22 quarta-feira dos dons de Deus. Agora nós vamos buscar aquele que pode lhe conceder este poder, que é o poderoso Espírito Santo. Amém? Vamos se levantar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos louvar primeiro, né? Depois.